Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar sobre o tema derrubando os altares de Baal. Esse tema é bastante pertinente porque, em se tratando da minha própria vida particular, eu precisei derrubar muitos altares de Baal para vir a Cristo Jesus, né? Eu cresci assim em uma família bastante disfuncional, em que minha mãe ela tinha que sair pela manhã e eu ficava em casa como filho mais velho, né? Cheguei a cuidar dos meus outros 6 irmãos, né? E assim, minha mãe, ela só podia dar aquilo que ela recebeu, entendeu? Não era de muito abraço, não era muito carinhosa e às vezes as suas que ela dava era bem firme mesmo, era de cabo de vassoura, de tava de carne, corrente, assim por diante. E fora isso, né, assim, devido a muitos relacionamentos que minha mãe teve com pessoas estranhas, entendeu? E que muitas vezes usavam droga, bebiam e me batiam, me batiam, né? Eu cresci assim meio traumatizado. E assim, eu não entendi por que eu passei por isso e por muito tempo eu fui traumatizado por essa questão. Mas depois eu refletindo, né, eu perdoei minha mãe e vi que esse talvez tenha sido o modo de ela me amar. E querendo ou não, isso contribuiu para que eu seja quem eu sou hoje, entendeu? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós precisamos rever muitos conceitos e valores, porque antes de Deus nos usar para realizar grandes obras, para realizar grandes livramentos externos, Deus quer que nós derrubemos os altares de Baal dentro do nosso coração e dentro da nossa casa. Eu quero ler um texto aqui para a nossa reflexão que se encontra em Juízes capítulo 6, verso 25, que diz o seguinte: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Para nós compreendermos o que Deus quer nos falar, é necessário a gente voltar ao início do capítulo. Os israelitas haviam pecado contra o Senhor, né? Fizeram o que era mal perante o Senhor, quem sabe pelo contexto adorando aqui a Baal e a Astarote. E por causa disso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. O texto nos fala que eles, quando entravam em Israel, eles viam como a areia do mar, com muitos camelos, né? Muitos saqueadores, e acabavam com as colheitas, acabavam com os animais, de tal forma que Israel vinha a passar fome, necessidade e ficar em uma situação muito difícil. E é justamente nesse período de sofrimento, e eu quero que você entenda que se você estiver passando por uma luta, pode ser Deus te chamando para um particular, para que você estreite o seu relacionamento com Ele. Porque foi justamente nesse momento que o povo clamou a Deus, o povo reclamou, né? E Deus levanta um profeta para falar o seguinte: ó, não foi Baal, não foi Astarote ou qualquer outro Deus, mas foi eu que os tirei da terra do Egito. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E é justamente nessa situação em que o próprio Jesus, de forma antropomórfica, né, ele aparece ali para Gideão, porque quando ele fala, e o anjo do Senhor apareceu a Abraão, é anjo com A maiúsculo. E ele fala: o Senhor é contigo, homem valoroso.
O Senhor é contigo, vai nessa tua força. E é interessante que Gideão, ele fala, o Senhor é comigo? Se o Senhor é conosco, por que que está acontecendo todas essas coisas? E veja que eles estavam malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de amassar as uvas. E ele estava ainda em uma caverna, escondido. E quando Deus fala isso para ele, ele fala, não, mas como que isso pode acontecer? Eu não tenho influência. Eu sou da menor família. Eu sou o menor da minha casa. Mas Deus olha para ele e fala, eu escolhi, foi você para essa função. É interessante que ele pede, né, assim, na sua limitação, ele pede várias confirmações para Deus. Ele pede para que o anjo espere, para que ele vá preparar ali uma oferta. Ele volta e ele oferece, né, aquela oferta, né, aquele sacrifício para Deus, o próprio Jesus, porque anjo não aceita sacrifício, né, e Jesus aceita. E nós vemos que ele vê Jesus tocar ali no sacrifício, Deus fazer descer fogo do altar, mas ele ainda tinha uma baixa autoestima, ele era limitado. E o que que isso nos mostra? Nos mostra que, apesar da nossa limitação, da forma como nós nos vemos, né? Apesar da nossa baixa autoestima, isso aí não é nenhuma limitação para que Deus possa nos usar. Deus quer te usar, né, com o que você tem, com a capacidade que você tem. Basta apenas que nós nos coloquemos à disposição do Senhor. Mas um fato curioso é que Deus fala aqui no verso 25 para Gideão, naquela mesma noite lhe diz o Senhor. Naquela mesma noite, essa expressão indica que não poderia esperar para o outro dia, que era algo urgente. E eu quero falar para você, o chamado de Deus nas nossas vidas não é para amanhã, para daqui a um mês, não é para daqui uma semana. Quantas pessoas Deus chama e ela fala, não, eu tenho que ver um campo, né? Eu vou casar, eu vou abrir uma empresa, e cria tantos empecilhos, tantas dificuldades para estar na presença de Deus, para cumprir o propósito, que o tempo vai passando. E Gedeão entende isso, né? Que o chamado era urgente. Mas nós vemos que o primeiro chamado na vida de Gideão, antes de ele libertar Israel, antes de ele realizar ali um grande livramento externo, Deus o chama para derrubar os altares de Baal dentro da sua casa e dentro do seu próprio coração. Entendeu? Gideão, ele é comissionado nesse verso a enfrentar a idolatria que estava dentro da casa do próprio pai, né? Então a obediência muitas vezes ela vai passar pelo confronto de estruturas culturais e familiares, de muitas coisas que nós aprendemos que não era correto. Às vezes você cresceu vendo seu pai se prostituir, a sua mãe beber, seu irmão usar drogas. Você cresceu num ambiente disfuncional e hostil, entendeu? E nós precisamos derrubar os altares de Baal dentro do nosso coração, aquilo que nos leva à idolatria. Porque o que é a idolatria? É você trocar a criatura pelo Criador, conforme vai nos dizer em Romanos capítulo 1, verso 25, que os homens se tornaram tão torpes em suas condutas que eles estavam adorando a criatura ao invés do Criador, estavam limitando a glória de Deus a coisas humanas, entendeu? Então, eu quero dizer para você que todo coração ele tem um altar. Ou é de Deus ou é de falsos deuses. Ou é de Deus ou é de um filho, de uma mãe, de um carro, do dinheiro que a gente coloca no lugar. Entendeu? Então, eu quero que você entenda que que altares que Deus quer que você derrube na sua história familiar ou pessoal, né? Será que é o medo?
Será que, por exemplo, foi alguma tradição que a sua mãe, ela foi da macumba, ela foi do catolicismo, ela foi espírita e você já tem várias gerações de seus familiares que são dessa área? Que pecado que você precisa confrontar? Quais são os pecados herdados na sua cultura ou estrutura familiar que você precisa deixar para que Deus possa operar na sua vida? Em segundo lugar, Deus ele quer que nós desmantelemos na nossa vida todo o sistema de impiedade. O verso 26 vai nos dizer: edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Veja que Deus não queria ou quer, né, aqui que Gideão apenas derrube o altar de Baal. Deus queria, né, e pediu para ele para construir um outro altar no mesmo lugar. Entendeu? Então, não basta só deixar o pecado. É necessário nós construirmos um altar da palavra, conforme a palavra do Senhor, conforme a verdade nos nossos corações. Porque muitas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas inconscientemente nós temos atos, condutas e atitudes que não se conformam à lei moral de Deus, aos mandamentos do Senhor e aquilo que Deus quer. Nós até dizemos que nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas muitas vezes muitos estão dentro da igreja, indo aos cultos, mas em prostituição, em mentira, em vícios de cigarro, bebida, né, em atitudes que vão contra a palavra de Deus, entendeu? Então, não basta destruir o erro, é preciso que nós edifiquemos um altar da verdade em nosso coração. Veja que Deus manda ali que Gideão ele pegue aquele poste ídolo que era de madeira e o usasse para fazer lenha para queimar o segundo boi. Aqui ele pede o segundo boi porque provavelmente aquele boi era consagrado a Baal, né? Ou o Velho Testamento não vai usar muito esse termo, mas a demônios. E é interessante que a madeira aqui ela representa a redenção, porque foi a madeira também que foi usada na cruz. E quando ele fala ali de queimar, usar essa madeira para queimar, é justamente que ele tem o propósito, né, de transformar o profano em santo, entendeu? Por quê? Porque o verdadeiro culto a Deus, ele exige exclusividade, ele exige que Deus seja o centro da nossa vida, como vai nos dizer em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 5, que vai dizer o seguinte, ó: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos filhos, maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E Mateus 4, verso 10 vai dizer: então lhes disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Quantas estruturas religiosas, né, vão dizer, não, você pode servir a Jesus, mas você também pode consultar aqui os seus antepassados, os mortos. O Espiritismo vai dizer isso, não, nós também somos cristãos, nós lemos Bíblia, né? Mas conversa com demônios, ali não é uma pessoa que está falando com ela. A palavra de Deus vai nos dizer, morreu, segue-se o juízo, morreu, a pessoa já ou ela é julgada, ou ela vai para o inferno, ou ela vai estar com Deus. Como Deus falou ali para o ladrão que estava com ele, foi crucificado ao lado dele na cruz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Entendeu? Então, veja que Deus ele não quer que nós apenas nos afastemos do pecado, mas ele quer que nós construamos, venhamos a construir um coração, um altar para Deus no lugar
da falsa idolatria que nós praticávamos, entendeu? Muitas vezes vão falar, não, pode vir aqui, mas também você pode adorar o Preto Velho, você pode adorar a Santo Antônio, Santa Maria, você pode adorar Jesus e a lei, Jesus e Moisés, entendeu? Então, o diabo ele nunca vai apresentar a mentira de cara. Ele é esperto, ele sempre vai trabalhar com meias verdades. E por fim, obedecer, mesmo com temor, é melhor do que não obedecer. Veja que a visão que Gideão tinha era que ele era o menor, da menor família, que ele não tinha dinheiro, ele não tinha influência. E quando ele vai cumprir ali, ele vai queimar o poste ídolo, destruir ali o poste ídolo, ele vai de noite. Mas note que Deus ele não o reprova por ele ter medo, por ele se achar menor. Entendeu? Então Deus, ele quer nos usar conforme a nossa limitação. Quem sabe você pensa que é pequeno, você pensa que não fez nada grande até hoje, que você não tem influência, não tem dinheiro, não tem capacidade, mas é você mesmo que Deus quer usar para fazer uma grande obra. Mas para isso nós precisamos rever os altares de Baal, os conceitos, valores, princípios e padrões que nos afastam de Deus. O que você tem feito que tem te afastado de Deus? Será que é esse relacionamento pecaminoso? Essa pessoa que você sabe que está te afastando da presença de Deus, né? Será que é um vício? É algo que você está, algum valor que você está negociando por estar na presença de Deus? Eu quero te falar, lança isso fora, porque melhor é você ter a sua salvação, o seu nome escrito no livro da vida, do que você permanecer numa vida de pecado, em sofrimento, sabendo que não está feliz, entristecendo o Espírito Santo e vir aí para o inferno, entendeu? Então, veja aqui que Gideão ele obedece à noite, ele vai com medo, mas Deus não o reprova. Ou seja, fé não é a ausência do medo, mas é a coragem de fazer mesmo com medo. Veja que Deus começa a forjar aqui um libertador, um juiz, um grande homem que Deus vai usar, uma pessoa comum, a partir da hesitação, a partir do medo, entendeu? Então, o que é a obediência? A obediência é o teste da fé genuína. Não significa perfeição, não significa que a gente não vai se sentir limitado, que a gente não vai ter medo, mas é justamente na nossa limitação que Deus quer nos usar. E Deus, quem sabe, está testando sua fé agora. E para você, eu cito Hebreus capítulo 11, verso 6, que vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que creia que ele existe, que se torna galardoador daqueles que o buscam. E Tiago capítulo 2, verso 17 vai dizer: assim também a fé, se não tiver obras, é morta por si mesma. Entendeu? Eu te pergunto, você tem deixado o medo te paralisar, né? Quem está disposto a obedecer a Deus mesmo à noite, mesmo se achando menor, mesmo com medo, mesmo da menor família, né? Então, Deus, ele quer derrubar os altares errados da nossa vida, né? Altares, quem sabe, construídos em cima e tendo como fundamento as tradições, o medo, o orgulho, né? E nós podemos ver que Deus ele não só quer fazer isso, mas ele quer construir em nossos corações um altar em que a sua verdade, o seu poder, a sua unção reine, né? Mesmo que você ainda não seja perfeito, mesmo que você ainda esteja crescendo em obediência, quem sabe dando um passo ou dois, dá um tropeço, né? Mas depois você se levanta. Eu quero dizer que é você mesmo que Deus quer usar, porque Deus usa pessoas comuns para realizar grandes obras. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, né? Se você quiser mais informações sobre o nosso trabalho, acesse o link aqui na descrição. Nós temos o nosso livro,
o verdadeiro conhecimento de Deus como fundamento, o conhecimento de Deus para como fundamento para a verdadeira adoração, né? Se você quiser nos ajudar, nós temos o link aqui embaixo, pela Wiclap. E também quero dizer que você é muito bem-vindo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, convide, dê um like também para que o YouTube possa recomendar esse vídeo a outras pessoas. E nos aguarde até o próximo vídeo. Um grande abraço e que Deus o abençoe.